Ação. É porque eu estou baixando o áudio aqui para não dar eco para mim. Você consegue ver a tela? Normal, pode seguir, por favor. Bom dia a todos. Eu vou apresentar pequena revisão sobre a amiloidose sistêmica e focar também nos dados do estudo Andrômeda, que é um estudo já não tão novo, né? Um estudo que teve em 2021, teve a atualização em 2024, que acarretou uma mudança no tratamento da amiloidose sistêmica aérea, né? Então, a gente vai abordar os seguintes tópicos, né? Falar um pouco sobre a doença, fisiopatologia, sinais de alarme, diagnóstico, estadiamento, avaliação de resposta, os dados do Andrômeda, o papel do transplante autólogo na era do daratumumab, né? Associado ao tratamento, e o que você tem de opções, possibilidades, o que fazer quando o paciente recai. Então, conceitualmente, a amiloidose sistêmica AL, né, é uma doença clonal de plasmócitos. Você tem uma produção de cadeias leves de imunoglobulina pelos plasmócitos, que esse clone não precisa nem ser tão grande. Na verdade, não é o tamanho do clone e a quantidade de cadeia leve que é produzida que vai acarretar o, o dano que a doença causa no paciente, né? Mas sim uma particularidade físico-química dessa cadeia leve. Então, o plasmócito esse clone plasmócito tem uma alteração genética que acaba por produzir cadeias leves que vão ter uma característica físico-química que a gente chama de ligação beta-preguiada, né? Então, aqui seria esquematicamente uma cadeia leve normal, uma cadeia leve que consegue ser clivada pelas proteases do nosso corpo e removida, né? Reciclada, na verdade, e o clone plasmostático produz uma cadeia leve que vai ter uma conformação físico-química, vai se novelar, vai ter uma disposição físico-química aberrante, formando um bloco que não consegue ser clivado, né? Uma analogia boba é de um origami, né? O origami dobradinho normal seria a nossa cadeia leve, que pode ser clivada, e removida e reciclada, e a proteína amiloide, a fibrila amiloide, né? É a organização dessa cadeia leve de forma aberrante, formando essa organização chamada folha beta-preguiada, que não consegue ser clivada, como se fosse o origami todo amassado, né? Todo aberrante que não consegue ser removido. Então, a produção dessas cadeias leves aberrantes, que não conseguem ser removidas, precisam ter algum destino, né? Então, da corrente sanguínea, elas acabam se depositando no tecido extracelular dos órgãos, principalmente coração e rins. E isso, ao longo do tempo, vai levando a alterações funcionais, estruturais e funcionais desses órgãos, que acarretam o deterioramento, a deterioração desses órgãos e falência, né? Que é o principal marcador de prognóstico desse paciente, é a deterioração orgânica. Então, o prognóstico é determinado por isso, pela extensão de acometimento ao diagnóstico desses órgãos-alvo, principalmente do coração, e o atraso diagnóstico, né, que acaba sendo comum na prática clínica, contribui para a pior sobrevida. Você diagnosticar esse paciente tardiamente, ele já vai ter um acúmulo de dano maior, né? Então, aqui é só para ilustrar que ocorre uma clivagem normal das cadeias leves pelas proteases e essas cadeias leves são recicladas. Quando você tem as cadeias leves formando as fibrilas amiloides, né, essa ligação beta-preguiada, você acaba escondendo, né, os sítios de clivagem das proteases e a fibrila amiloide acaba sendo insolúvel e depositando na matriz extracelular dos tecidos, levando ao dano do órgão-alvo. Então, nós temos red flags para suspeitar da amiloidose aérea, né? São sintomas ou eventos que a gente vai suspeitar quando eles aparecem, principalmente quando eles aparecem em conjunto, né? Então,
Com a medicina mais especializada hoje em dia, né, muitas vezes a gente tem uma doença, a amiloidose consegue se esconder, né, atrás desses sintomas, desses eventos que não limitam barreiras anatômicas entre os sistemas, né? Então, você pode ter um paciente que tem uma síndrome do túnel do carpo, ele vai ao ortopedista, tem um diagnóstico correto, faz a cirurgia para liberar o túnel do carpo, daqui a alguns anos ele começa a ter proteinúria, vai no nefro, que vai diagnosticar corretamente a proteinúria, depois de um tempo ele vai começar a ter dispneia aos esforços, né, que já reflete um comprometimento cardíaco, ou um aumento de fosfatase alcalina, que reflete comprometimento hepático. Então, essa, essa coxa de retalhos, né, de sintomas e de eventos pode atrasar muito o diagnóstico, e os especialistas dão diagnósticos corretos, mas acaba o que está matando o paciente, né, está por trás disso, está por trás desses sintomas que a gente precisa reconhecer como red flags para poder ir para o próximo passo, que é a triagem, né, para a amiloidose. Então, quais são esses red flags? O paciente que tem insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, né, você pode ver um espessamento miocárdico, mas quando você vai ver a fração de ejeção está normal, mas esse paciente tem um coração duro, né, por conta do depósito amiloide, então você acaba tendo IC diastólica, né? Outro red flag é uma proteinúria de padrão albuminúrico. Outro red flag é síndrome do carpo, síndrome túnel do carpo bilateral, que é o retináculo dos flexores, né, um ambiente propício para o depósito da proteína amiloide. Neuropatia autonômica, né, com síncope, hipotensão ortostática inexplicada. Né, você tem também depósito amiloide nos nervos, causando desautonomia, que é também um red flag que deve ser valorizado. Então, quando você tem esses red flags, essas situações, principalmente no paciente mais idoso, né? E principalmente quando você tem a associação desses red flags, você deve disparar aí a triagem para amiloidose, né? Então, uma investigação ativa para amiloidose, quando você tem aqueles red flags, tem uma altíssima sensibilidade. Então, você vai procurar a cadeias leves clonais sendo produzidas. Então, o painel de triagem envolve a eletroforese, a imunofixação sérica urinária, o Freelite, que é a dosagem de cadeias leves livres. Quando você tem a combinação desse painel aí sérico e urinário, você tem uma sensibilidade maior do que 99% para encontrar a cadeia leve, caso o paciente tenha amiloidose. Depois que você encontrou uma cadeia leve clonal, aí você precisa de uma confirmação histológica. Então, você vai ter que, suspeitando de amiloidose, você não precisa fazer uma biópsia do órgão-alvo. Né? É arriscado você fazer furar o coração do paciente, né? Fazer uma biópsia miocárdica ou uma biópsia renal. Então, você pode fazer, inicialmente, uma biópsia de sítio substituto, onde é frequente a deposição da cadeia leve, né? Formando as fibras amiloides. E esses sítios substitutos mais comuns são gordura abdominal, você pode fazer uma aspirada da gordura abdominal, a medula óssea e glândulas salivares menores. Esse material deve ser corado pelo patologista pelo vermelho Congo. Né? O que é que você vê? Você vê a luz normal do microscópio, uma coloração vermelha, né? Salmão, mas quando você incide a luz polarizada nessa amostra corada com vermelho Congo, o vermelho Congo ele consegue se depositar entre as fibrilas amiloides e consegue fazer um fenômeno, né, físico de refração da luz, causando que a gente chama, esse efeito, né, causa que a gente chama de birrefringência maçã verde. Né? Então a luz polarizada sofre um desvio pelas fibrilas amiloides e o vermelho Congo passa a ficar nessa coloração verde maçã, flagrando a deposição da proteína amiloide no tecido, né, dando um diagnóstico de amiloidose. Mas isso por si só não é suficiente. Né? Sabe-se que existem mais de 30 proteínas precursoras da proteína amiloide. A de nosso interesse
é a cadeia leve, né, que é a chamada amiloidose sistêmica leve, AL, né, amiloidose sistêmica AL, quando a proteína precursora é uma cadeia leve, e o tratamento é do hematologista, suprimindo o clone plasmocitário que está produzindo essa cadeia leve. Mas nós temos pelo menos 30 proteínas precursoras amiloides. A segunda mais frequente é a TRR, a TTR, né? A transtirretina. A transtirretina é uma proteína produzida por todos nós, normalmente no fígado, que ela se liga ao T4, ao hormônio tiroidiano, a tiroxina, e também ela carrega outras proteínas na corrente sanguínea, né, no plasma. A proteína ligadora de outras proteínas, inclusive do T4. Você pode ter essa proteína como precursora de proteína amiloide e pode ser apenas associada à senilidade, que é a forma wild type, você não tem uma mutação desse gene da transtirretina, da TTR, e só a própria senilidade leva a uma alteração física da proteína, favorecendo a produção de fibras amiloides pela TTR, e isso é comum após os 70 anos. Então, você pode cair numa cilada aí, numa armadilha, que é suspeitar de amiloidose, identificar uma proteína monoclonal, uma cadeia leve, né, ou um anticorpo monoclonal, e você diagnosticar esse paciente como uma amiloidose AL. Mas, na verdade, você precisa tipar esse depósito amiloide para demonstrar que a proteína precursora da fibrila amiloide é a cadeia leve. Porque no caso de ATTR, de transtirretina, o paciente pode ter amiloidose por transtirretina e ter uma gamopatia monoclonal de significado indeterminado, ou seja, ele tem a produção de cadeias leves, mas não é a cadeia leve que está causando a deposição, a formação das fibrilas amiloides. E você pode dar quimioterapia para um paciente que tem a PTR, quando na verdade ele precisa do tratamento para inibir a produção da transtirretina ou clivar, limpar a proteína amiloide. Né? O tratamento é diferente. Então, qual é o exame padrão ouro para que eu possa tipar esse depósito amiloide? Então, você pega a peça onde você flagrou com vermelho combo a deposição da proteína amiloide e você vai fazer uma microdissecção a laser. Né? É uma técnica de alta precisão, de alto custo. Né? Essa microdissecção a laser vai incidir um laser exatamente na região onde cora, onde tem a birrefringência ali, e isola o depósito amiloide do tecido normal. Depois você faz com enzimas altamente potentes, né, como a tripsina, a clivagem da proteína amiloide, e você vai ter aí vários peptídeos, né, um caldo aí de peptídeos que vai ser passado numa máquina que vai medir a velocidade com que esses peptídeos migram e consegue definir exatamente a carga e a massa desses peptídeos. Aí você tem um espectro desses peptídeos e é confrontado com bancos de dados genômicos, né? Identifica por esse método a proteína precursora, proteína amilogênica, né? Que no nosso caso de interesse seria uma cadeia leve, capolambda. Na maioria das vezes lambda, mas consegue identificar também a transtirretina, a proteína A, associada a doenças inflamatórias crônicas, como artrite reumatoide, né? Então, a gente é mandatório a identificação da proteína precursora para que você faça o tratamento adequado, né? Direcionado para cada tipo de proteína precursora. A mais comum é a nossa, que é a amiloidose AL. Além disso, ele também consegue identificar proteínas que não são as proteínas precursoras, mas fazem parte ali das fibrilas amiloides, ApoE, SAP, essas proteínas indicam, como se fosse um controle, né? Indicando que você não pegou o tecido do órgão, e sim o tecido da proteína amiloide. Então, a técnica mais disseminada é a imunistoquímica. A padrão ouro é a espectrometria de massa. Né? Na imunistoquímica, você vai jogar anticorpos que vão se ligar à cadeia leve. Qual o problema disso? Você tem falsos positivos ou falsos negativos em até 20 a 30% dos casos. Um falso positivo seria o que a gente chama de ligação inespecífica. Você
jogou ali um anticorpo, um anticapa, um antilambda, e ele pregou na proteína amiloide do tecido, só que ele não se ligou no epítopo da cadeia leve. Ele pode se ligar ali naquele complexo proteico errático de uma forma inespecífica, não ao epítopo que você quer, e dar um falso positivo. Da mesma forma, o epítopo de ligação da cadeia leve pode estar escondido ali no meio daquela proteína complexa e dar um falso negativo. Então, a gente tem falsos positivos e falsos negativos em até 20 a 30% dos casos. É um método aceitável quando associado à prática clínica, a outros dados clínicos, né? Você encontrar um clone plasmocitário, você ter ali uma gamopatia monoclonal bem definida, mas pode ser uma armadilha. Em 20 a 30% dos casos, você deve sempre buscar espectrometria de massa quando disponível. Hoje, a gente tem voucher da indústria, então o acesso à espectrometria de massa é mais amplo, né? Então, a gente deve sempre tentar a espectrometria para tipar a proteína amiloide. Bem, aqui é o algoritmo da Clínica Mayo, tá? Aqui é o algoritmo americano para o diagnóstico da amiloidose. Então, você vai começar pelos red flags, que é a insuficiência cardíaca, né, de fração de ejeção normal, ou sintomas associados. Dor torácica atípica, hipertensão ortostática, síncope associada à neuropatia autonômica, né, síncope vasovagal, quando o paciente levanta, ele tem hipotensão, desmaia. Síndrome do túnel do carpo, especialmente bilateral, no paciente mais idoso, que não faz esforço repetitivo, perda de peso, fadiga, hepatomegalia ou aumento da fosfatase alcalina, inexplicado, né? Síndrome nefrótica, proteína albuminúrica. Então, quando você tem esses red flags, vai para o painel de triagem, que é eletroforese, imunofixação e filtragem de sérico urinário, e você deve fazer um eco com a BNP e troponina. Quando o eco é inespecífico, inconclusivo, você pode fazer a ressonância magnética. Quando você tem os red flags associados à identificação de uma cadeia leve clonal, você vai preferencialmente para aspirar ou biopsiar um sítio substituto, medula óssea, gordura abdominal ou a gordura salivar menor, corar vermelho com fazer a birrefringência, identificando a proteína amiloide, vai tipar a proteína amiloide com espectrometria de massa. Quando você não encontrar a proteína amiloide, aí o diagnóstico de amiloidose está excluído. Esse outro lado aqui é quando você suspeita da ATTR, né, que não é o nosso objetivo. Quando você tem um diagnóstico de amiloidose, seguindo esses passos que a gente discutiu, você deve fazer a estratificação prognóstica. Então, o prognóstico desse paciente, quem manda aqui é o coração, né? O score prognóstico mais utilizado é o da Clínica Mayo, de 2012, e é um score bem simples de ser feito. Você vai utilizar a troponina T, que é um marcador de morte de miocárdio. Você vai usar o ProBNP, que é um marcador de alteração estrutural do miocárdio, né? Se tem a parede miocárdica distendida, o ProBNP aumenta. E você vai avaliar a carga tumoral pelo free light, a diferença entre cadeia leve envolvida e não envolvida. Então, se você tiver uma troponina maior que 0,AT, maior que 0,025, você faz um ponto. ProBNP maior que 1.800 pontua também, e a diferença maior do que 180 pontua. Então, você vai ter o estágio 1, 2, 3 e 4, baseado em quantos critérios você tem alterados, e isso é um critério prognóstico, né? O paciente tem uma maior mortalidade quanto mais alto é o estágio do estadiamento dele de Mayo. Uma coisa que a gente confunde, às vezes, é o que é essa diferença de cadeia leve envolvida. Que critério é esse? Imagine que você está tendo um clone plasmocitário produtor de cadeia lambda. Então, você vai ter uma discrepância, né? A métrica é a discrepância entre a produção de cadeias leves. Porque se o seu paciente tem insuficiência renal, você vai ter um aumento da cadeia leve cap lambda, mas um aumento proporcional, porque você vai estar deixando de filtrar essas cadeias leves. E vai acabar acumulando as duas de forma proporcional. Se você tem um clone produzindo massivamente uma cadeia lambda, por exemplo,
você vai ter uma alteração na, na relação entre essas cadeias, às vezes até levando à supressão da outra cadeia não acometida, e se a diferença, por exemplo, se a lambda está 200 e a capa está 10, você tem uma diferença de 190, no caso aqui, pontuaria para o score de Maio. Inclusive, também é um critério de resposta essa diferença de cadeia leve envolvida e não envolvida, como eu vou mostrar aqui mais para frente. Então, quais são os critérios de resposta? Quando você começa a tratar a amiloidose, a gente vai já falar de tratamento, mas você inicia o tratamento para a supressão do clone, né? Você vai tentar parar a produção da cadeia leve, que é a proteína precursora da proteína amiloide, e você primeiro vai avaliar a resposta hematológica. O que é a resposta hematológica? É com o início do tratamento você conseguir frear a produção dessa cadeia leve. E o critério de resposta completa é você normalizar o free light, a imunofixação, a eletroforese e a imunofixação sérica e urinária. Então, você desaparecer, né, parar completamente a produção da cadeia leve. Uma resposta parcial muito boa é quando você tem a diferença da cadeia leve acometida e não acometida menor do que 40. Exemplo, você tem 30 de cadeia lambda e 20 de cadeia capa. Então a diferença deu 10. Cadeia lambda acometida aqui no caso. Então você tem menor do que 40. Você ainda tem uma cadeia lambda aumentada, você ainda tem uma produção residual de cadeia lambda, mas você tem a diferença menor do que 40, então você considera esse paciente como VGPR, uma resposta parcial muito boa. Esses marcos de resposta hematológica, quando você consegue esse tipo de resposta profunda, e a velocidade dessa resposta, quando você consegue uma resposta rápida, está associada a você conseguir você impedir o dano do órgão-alvo. Né? Você tem um desfecho de melhora ou interrupção de dano em órgão-alvo. Então, o nosso primeiro objetivo é ter uma resposta hematológica profunda e precoce. É isso que vai implicar um desfecho do órgão-alvo posteriormente. A resposta do órgão-alvo, você vai ver com queda do proBNP, né? Melhora, queda da proteinúria ou melhora do clearance e queda da fosfatase alcalina em pacientes que têm a fosfatase alcalina com valor basal elevado. Vale lembrar que a resposta do órgão-alvo é lenta. Você primeiro precisa parar a produção da cadeia leve e meses ou anos depois é que você pode ter uma melhora do órgão-alvo. Você tem que imaginar que você parou a produção da cadeia leve, que é a precursora da proteína amiloide, você vai parar o depósito, a inflamação e o dano do órgão-alvo, mas para o sistema retículo endotelial, os macrófagos conseguirem remover essa proteína amiloide do tecido extracelular, dos órgãos acometidos, isso demora muito tempo. A gente pode cair num erro aqui, de você avaliar a resposta hematológica precocemente, após o tratamento. Aí o nefrologista vê que a proteinúria não melhorou ali com 6 meses, 4, 6 meses do início do tratamento, apesar da resposta hematológica ter melhorado, e a gente achar, ou a fração de ejeção não melhorou, ou você não tem uma melhora dos marcadores ainda cardíacos, e você achar que o paciente falhou, e trocar o tratamento. Isso é um erro, porque a resposta hematológica é o nosso parâmetro de avaliação precoce, e a resposta do órgão-alvo, aí vai levar 6 a 12 meses, e alguns pacientes, pelo menos, até mais de ano ainda, prossegue melhorando a resposta do órgão-alvo. Então, falando agora do tratamento, o tratamento da amiloidose consiste em interromper drasticamente a produção da cadeia leve. Então, esse é o objetivo. E até alguns anos atrás, o tratamento padrão era o Cyborg, né, o VCD, baseado na associação de bortezomib, ciclofosfamida, dexametasona, para você suprimir esse clone plasmocitário, e o papel do transplante autólogo de medula óssea, né, era muito relevante, porque você conseguia, com o melphalan em altas doses, né, aprofundar essa resposta, que a gente sabe que é o principal marco para preservação dos órgãos-alvo. Então, em 2021, foi publicado na New England o estudo Andrômeda, que é um estudo randomizado, fase 3, um estudo aberto, que de quase, os dados aqui do Andrômeda, mais de 300 pacientes,
que o objetivo primário, isso que eu já falei, né, é a supressão rápida do corpo plasmocitário, e o Andrômeda introduziu um anticorpo monoclonal anti-CD38, que é o daratumumab, ao tratamento padrão, que é o Cyborg, ou VCD, protocolo DARA-VCD, e tinha como desfecho primários avaliar a resposta hematológica completa e como desfecho secundários um desfecho combinado, que é o MOD-PFS, que é a sobrevida livre de deterioração maior, de órgão maior ou progressão hematológica. Então, você vê se o paciente está vivo, não progrediu e não tem uma falência, não tem um dano terminal em coração ou rim. Então, esse desfecho combinado é o desfecho, o MOD-PFS é o outro desfecho avaliado além da resposta hematológica. Então, são grupos bem balanceados, um estudo grande para uma doença rara, fase 3, que comparou 6 ciclos de Cyborg, bortezomib, ciclidex, com Cyborg mais DARA, DARA-VCD, né, o nome do protocolo atual. Primeiro DARA, os primeiros 2 ciclos era semanal, do ciclo 3 ao ciclo 3, quinzenal, e depois você para a quimioterapia e mantém o DARA mensal por 24 ciclos, até 24 meses é um tratamento de manutenção. Então, como a gente observa aqui, esse estudo não incluiu o transplante autólogo. Então, a gente não tem um estudo randomizado, fase 3, que avalie o transplante autólogo, o papel do transplante autólogo quando você incorpora o DARA ao tratamento convencional. Então, quais foram os resultados? Aqui são as populações, são populações bem homogêneas, né, com o mesmo isótopo, lambda, que é mais frequente, acometimento cardíaco e renal semelhantes, o grau de órgãos acometidos também semelhantes, o estágio cardíaco, 2 ou 3, também populações homogêneas. Né? O braço controle foi o tratamento padrão, né? Seria antiético da placebo para uma doença grave e rapidamente progressiva e fatal. Então, o que é que se obteve de resposta? Então, o desfecho primário analisado era a resposta hematológica, que a gente sabe que é um preditor de resposta orgânica. Então, os pacientes teve uma diferença muito importante entre o Cyborg em relação à resposta hematológica completa, que é normalizar a letroforese e multifixação em Flight, com 18% versus 53%, você tem um hazard ratio aqui de 2,9, ou seja, você tem quase 3 vezes mais chance de entrar em remissão completa se você fizer o DARA VCD versus o VCD, né, sem o DARA. Então, essa é a análise de um ano, e na análise de 61 meses, que foi publicada no ASH agora em 2024, você vê esse benefício mantido, né? Uma análise aí de 59 versus 19% favorável ao DARA-VCD. Outro dado importante é que, além da profundidade, você tem uma grande velocidade de resposta, que também é um marcador de preservação de órgão-alvo. Quanto mais rápido você suprime o clone, mais órgão-alvo você preserva. Então, você tem um tempo mediano até a resposta completa de 67 dias no DARA-VCD versus 85 dias no VCD. Então, você tem respostas mais profundas e mais rápidas com a associação do DARA. Aqui são o percentual dos outros tipos de resposta, né? Então, resposta global, qualquer resposta, 90 versus 91 versus 76, VGPR 78 versus 49, a gente sabe que VGPR é uma resposta também que está associada ao melhor prognóstico. A resposta completa a gente já mostrou, 53 versus 18, e esse aqui é um desfecho até maior do que o VGPR. O VGPR é a diferença entre cadeias acometidas e não acometidas menor do que 40. Ele põe aqui um desfecho mais profundo, menor do que 20. Né? Então, uma diferença entre cadeias cometidas e não acometidas de 70% no DARA-VCD e 20%. O Andrômeda realmente mostrou uma profundidade e uma velocidade de resposta hematológica muito superior ao VCD, sendo atualmente o standard of care para o tratamento da amenorreose aérea. O outro desfecho, o MOD-PFS, também teve uma diferença muito importante. 60% dos pacientes que fizeram DARA-VCD estavam vivos, sem deterioração maior de órgão-alvo, sem progressão hematológica, né,
e apenas 33%, mais ou menos a metade, né, um hazard ratio aqui de 0,58, atingiu o MOD-PFS. E a mediana não foi alcançada no DARA-VCD e foi 30 meses no VCD. O que significa? Que depois de 30 meses, mais da metade dos pacientes que fizeram VCD na coorte tiveram progressão hematológica, deterioração de órgão maior ou morte. E essa mediana de meses não foi alcançada ainda pelos pacientes que fizeram DARA-VCD em 60 meses, né, em mais de 5 anos. Então, em 2 anos e meio, mais da metade de quem fez VCD atingiu o MOD-PFS. Em 5 anos, a metade dos pacientes que fizeram DARA-VCD ainda não tinha atingido esse desfecho secundário. Que são só as curvas, né, do MOD-PFS, mostrando aí que a curva é bem aberta. E a resposta hematológica, a gente sabe que se traduz em resposta de órgão. Em 6 meses, 23% do VCD atingiu resposta renal, que é a redução da proteinúria ou melhora do clearance, e 53% da VCD obteve melhora melhora renal em até 6 meses, resposta cardíaca 22 versus 41. Você teve também menos progressão, né? Em 6 meses, 2,5 de progressão renal versus 7,7, favorável ao DARA, e cardíaca, perdão, e renal 4,3 versus 11, né? Mais do que o dobro de pacientes progrediram cardíaco, que é o principal marcador de mortalidade, no grupo que não fez o DARA, né? 11 versus 4. Em relação a efeitos adversos, é seguro, taxa de descontinuidade, a gente pode pensar que a associação do DARA pode aumentar a toxicidade, mas você não teve uma toxicidade maior. A gente sabe que são pacientes têm mais, tem mais comorbidades, até uma faixa etária mais alta, então você teve linfopenia semelhante, descontinuidade semelhante, insuficiência cardíaca semelhante, diarreia semelhante, e um pouco mais de infecção no grupo que fez o DARA, como esperado, mas isso não gerou descontinuação por evento adverso. Em relação aos óbitos, foi igual, 27 versus 29 nos dois grupos, mas em ambos os grupos foi associada a cardiomiopatia amiloidótica, mostrando que estava mais associado a um dano no órgão-alvo prévio ao tratamento, não diretamente associado ao tratamento. Reações infusionais do DARA não é um problema. Então, o Andrômeda não foi desenhado para incluir no transplante. Né? O Andrômeda inclui manutenção até 24 meses com o DARA subcutâneo mensal. Esses dados não incluem o transplante. Então, qual é o papel do transplante? Então, é um ponto de discussão, porque a gente sabe-se que a mortalidade do transplante autólogo na amiloidose ela é muito mais elevada do que do mieloma múltiplo. Então, para você indicar o transplante para um paciente com amiloidose, vou mostrar os critérios, ele tem que preencher ali quase que matematicamente critérios que vão diminuir a mortalidade do procedimento. Ele precisa se enquadrar nesses critérios. Então, oferecer o transplante para um paciente com amiloidose não deixa de ser um risco, já que é um procedimento que tem uma maior toxicidade pelo dano cumulativo de órgão que esse paciente tem, principalmente cardíaco e renal. E hoje em dia o seu uso deve ser individualizado como consolidação após o tratamento inicial com DARA-VCD ou reservado para recidiva. Obviamente, em cenários que não têm acesso ao DARA, regimes baseados em cyborg, VCD, né, baseados em bortezomib e biciclo, o transplante autólogo ainda permanece como estratégia fundamental upfront para você aprofundar a resposta e ter melhor desfecho de órgão-alvo nos pacientes. Mas, para você indicar o transplante atualmente no paciente que fez DARA-VCD, você tem que ter uma seleção cuidadosa do paciente para diminuir a mortalidade do procedimento e você deve reservar esse procedimento, transplante upfront, para pacientes que não conseguem ter uma resposta hematológica profunda e precoce e que podem ter um desfecho orgânico pior. Então, para quando está indicado o transplante autólogo upfront, você fazer 4 a 6 ciclos de DARA-VCD e logo em seguida consolidar com o transplante autólogo. Né? Pacientes que têm uma resposta hematológica subótima, o guideline da Mayo Clinic
da Clínica Mayo, ele sugere para pacientes que têm menos que VGPR, ou seja, que atingem uma diferença de cadeias leves livres cometido na acometida maior do que 40, essa diferença fica maior do que 40, então ele não atingiu VGPR, tipicamente após 4 ciclos. O ABMT, o Grupo Europeu de Transplante, ele sugere para pacientes que não atingem a resposta completa. Ele é mais liberal com a indicação de transplante. Muito porque sabe-se que quando o paciente recidiva depois da primeira linha, a gente tem poucas opções terapêuticas para resgate desses pacientes. Então, o Grupo Europeu acaba sendo mais permissivo com o transplante, apenas para pacientes que não atingem, que atingem a resposta completa, ele adia o transplante. O americano, ele adia principalmente no VGPR, talvez pelo maior acesso a estudos clínicos e novas drogas. Então, o consenso brasileiro da SBPMO sugere que você transplante seu paciente se ele não atingir VGPR, né? Se ele atingir VGPR, o consenso brasileiro ainda recomenda o transplante mesmo após uma indução com DARA-VCD. Outras indicações, é uma biologia mais agressiva, o paciente normalmente tem um clone mais incipiente na amiloidose, mas existem pacientes que têm carga de clonal mais agressiva e não preenche critérios para mieloma, né? Então, se ele tiver a amiloidose associada a mieloma, obviamente ele vai transplantar, mas às vezes você tem um fenótipo de mieloma lá e você não tem CREB, tem amiloidose, mas você tem mais de 20% de plasmose na medula, ou uma citogenética de alto risco. Então, está indicado também o transplante upfront, e pacientes, obviamente, sem acesso ao DAR em primeira linha. O transplante ele pode ser diferido, ou seja, ele pode ser reservado para uma segunda linha de tratamento em pacientes que têm uma resposta profunda, pós-indução com DARA-VCD, resposta completa no consenso brasileiro e europeu, ou VGPR no consenso americano, depois de 2 a 4 ciclos de DARA-VCD. Na verdade, 2 ciclos o paciente tem que atingir resposta parcial, 4 ciclos tem que atingir pelo menos VGPR para o americano e resposta completa para o europeu e para a gente aqui do Brasil. E quando o paciente atinge essa resposta completa, depois de 4 ciclos, você pode coletar e criopreservar, e o DARA ser mantido conforme a prática institucional. O Andrômeda sugere 24 meses de manutenção. E o transplante ser reconsiderado quando você perde a resposta hematológica ou em caso de controle clonal subbiótico, né, evitando a morbidade imediata do procedimento em pacientes que têm remissão profunda e um melhor prognóstico de órgão-alvo. Quem você pode transplantar com amiloidose? Quem é o paciente que vai ter uma mortalidade num centro experiente menor que 5%, que é a mortalidade igual do mieloma, aceitável, né? Se você não preenche esses critérios, o paciente vai ter uma mortalidade maior do que isso, chegando a 20% a 30%. Mortalidade relacionada ao transplante. São pacientes que mais frágeis e com idade maior do que 70 anos, tá? A idade limiar é 70 anos. Troponina tem que ser menor que 0,6, proBNP menor que 5.000. O fração de ação tem que ser maior do que 40, 45%, classe funcional 1 ou 2. O clínico de creatina é maior do que 30, excesso do paciente que já está dialisando e está estável. Uma coisa que a gente esquece de avaliar é a hipotensão, né? Então, os pacientes têm um componente desautonômico importante, os pacientes é hipotenso, tem hipotensão mantida menor do que 90, né? Supina menor do que 90, é um critério também para contraindicação, um ECOG menor que 2, e você pode ter no máximo 2 órgãos acometidos. Mais do que 2 órgãos, o risco aumenta, e uma boa função pulmonar, uma difusão CO2 maior do que 50, sem derrame pleural significativo, né? Variação de resposta pós-transplante hematológica é precoce, entre 3 e 6 meses, preferencialmente aos 3 meses, e a profundidade da resposta é o principal preditor, como a gente já viu, de sobrevida, de órgão-alvo. E vale a pena reforçar que a cinética de resposta do órgão-alvo é mais demorada, leva 6 a 12 meses, às vezes até mais do que um ano, o paciente prossegue melhorando. E essa distinção entre a cinética hematológica de órgão-alvo evita a decisão precipitada de você considerar o paciente refratário e erradamente iniciar uma segunda linha. Então, algoritmo americano aqui de tratamento, indução com 4 ciclos de AVCD, VGPR, no nosso caso, resposta completa em 4 meses. Você vai diferir o transplante, vai completar 6 ciclos fazer mais 2, até completar 6 de DARA-VCD, e fazer um total de 24 meses de manutenção com DARA subcutâneo mensal. Pacientes não elegíveis a transplante, se você não atinge resposta completa em 4 meses ou VGPR para os americanos,
e o paciente é elegível a transplante, você vai fazer o MEL 200 ou o MEL 140. Se o paciente não é elegível ao transplante, não tem uma resposta profunda, precoce, você considera mudar esse tratamento. Quando o paciente é recidivado ou quando o paciente é refratário, a primeira coisa que você vai ver é se o paciente está usando anti-CD38. Se ele recai durante a manutenção, você considera ele refratário ao CD38. Se ele está há pelo menos 6 meses com uma boa resposta sem usar o anti-CD38, você pode tentar repetir o tratamento com anti-CD38 porque ele ainda pode ser sensível. Né? Mas aquele paciente que recai com falha menor do que 6 meses, antes de que tem uma exposição menor do que 6 meses ao DALI recai, né, recai dentro desses 6 meses de exposição, você vai avaliar a translocação 11-14. Então veja como é complicado um cenário de recidiva. Você até considera repetir o tratamento se ele tiver um tempo livre maior do que 6 meses de exposição antes de ter 8, porque você tem poucas opções protocolares, label, com evidências para você fazer para esse paciente. Por isso que o europeu e aqui no Brasil a gente é mais liberal com transplantando até quem atinge VGPR. Porque na recidiva, se você considerar o paciente refratário antes de CD38, o que vai dicotomizar o tratamento é a presença da translocação 11-14. Sabe-se que 50%, cerca de 50%, às vezes até 60% dos pacientes com amiloidose, o clone plasmostático tem a translocação 11-14. Isso indica que é um mecanismo de sobrevivência muito dependente do BCL2. O plasmócito aí é viciado no BCL2 para sobreviver. Então, a opção de escolha quando você tem a translocação 11-14 em segunda linha é o venetoclax, às vezes associado à dexametasona, para você tirar o BCL2, inibir o BCL2 do corpo plasmostático. Se ele não tem, e o paciente não fez o transplante, você pode fazer o transplante em segunda linha, ou se ele fez o transplante autólogo e teve um tempo de remissão longo, durante anos, né, você pode até tentar um segundo transplante em casos selecionados, se for seguro para o paciente. E opções opções de tratamento de segunda linha. A maioria dessas opções não estão em bula e tem poucas evidências. É você utilizar o carfilzomib, que é complicado em pacientes que têm acometimento cardíaco, porque ele tem uma toxicidade cardíaca, que é um inibidor proteossômico de segunda geração. O imunomodulador, mais estudado, é a pomalidomida, ou terapias anti-BCMA, que é um alvo do plasmócito, que você tem estudos com belantamab, que é um anticorpo monoclonal anti-BCMA conjugado à droga, ou com terapias redirecionadoras de célula T, anticorpos monoclonais bispecíficos, teclistamab, por exemplo, ou CAR-T, cilta-cel e outras moléculas em estudos. Esses dados de terapia anti-BCMA ainda são muito incipientes e não são ainda aprovados na maioria dos países, sequer estão em bula. Né? Então, um acesso aí bem complicado. Então, as mensagens-chave é você suspeitar cedo, para quando tem os red flags, e logo procurar a cadeia leve clonal, porque quanto mais tardio o diagnóstico, pior o prognóstico, mais leve no jornal o paciente vai chegar para você. Confirmar com rigor a presença da proteína amiloide e a tipagem da proteína amiloide, padrão ouro, espectrometria de massa, antes de tratar, para você evitar tratar com quimioterapia um paciente que tem uma proteína precursora não AL, como a TRL, a TR, a TTR. O padrão ouro de indução da ABCD, transplante continua sendo relevante, mas individualizado, especialmente naqueles pacientes, pode ser diferido para os pacientes que atingem resposta completa após 4 ciclos de DARA-BCD, e planejar a recidiva desde o início, através da estratégia ou não do transplante diferido, pesquisar a translocação 11-14, considerar segundo transplante em pacientes que não são 11-14 e sempre avaliar o status de exposição ao DARA, são os balizadores da próxima linha de tratamento. E aí, são as referências, era isso. Obrigado, João, pela excelente apresentação, resumo muito bom. E aí a gente abre aí para as perguntas, comentários, para você. Eu gostaria. Jaqueline, fique à vontade. Bom dia, pessoal. Bom João dia. Paulo, parabéns pela
Excelente revisão aí de amiloidose. E eu queria fazer só 2 comentários. Primeiro, só lembrar, e eu estou lembrando disso por causa de um paciente que eu vi agora, segunda-feira, que o paciente que não preenche os critérios mínimos para a segurança do transplante, às vezes você inicia o VCD e ele melhora. E, posteriormente, ele pode fazer o transplante. Então, só lembrar isso, que às vezes você tira o paciente daquela categoria não adequado para o transplante e ele passa a ser adequado depois do tratamento. E o outro, João Paulo, o outro comentário é sobre, para mim, a coisa que eu acho mais complicada em amiloidose é como determinar que o paciente recidivou. Quando iniciar esse segundo tratamento? Para nós ainda mais difícil, que a gente não tem acesso às cadeias leves livres, né? Se você esperar que o órgão-alvo deteriore para iniciar o tratamento da recidiva, você com certeza já está atrasado aí muito tempo, né? Então, seria, pela última vez que eu vi, mas eu não acho que isso é muito bem determinado, um aumento em 40%, né? Da diferença da cadeia leve acometida e a não acometida. Mas eu acho isso porque, assim, uma coisa, a gente quer comparar com linfoma, né? Que você trata, o paciente fica ótimo, aí a doença volta. Na amiloidose, você trata e o paciente não fica ótimo. Ele continua frágil, as lesões de órgão-alvo vão melhorar muito lentamente. Então, ele não muda muito, entendeu? Você fica sempre com aquela pessoa meio cheia de sintomas, meio doente. E quando definir que aquilo ali houve uma recaída, eu acho a coisa mais difícil. Até se tu tem experiência também falar sobre isso, João. João, queria pedir para Então, parar de compartilhar, por favor, só para ficar mais fácil. Pode responder, Jaqueline, por favor. doutora Jaqueline não tem muita experiência não, porque é uma doença rara, né? Então, como eu não faço um ambulatório dedicado, né, de escrasia plasmostária, eu acho que eu acompanhei 2 casos e a gente tem mais casos que a gente transplantou, né? Mas, na verdade, o que a senhora falou é o que corresponde à literatura. A gente não tem critérios bem definidos de recidiva, como a gente tem no mieloma, por exemplo, mas o que eles colocam é a perda de resposta hematológica. Então, você tem que monitorar realmente esse paciente com Filite, porque você vai ver a melhor resposta hematológica que ele chegou através do Filite. Se ele chegou em resposta completa, quando começar a subir a cadeia leve, você já perdeu a resposta e já deve procurar organizar a segunda linha, né? Por exemplo, se ele atingiu o VGPR, se a diferença entre as cadeias deu 30, quando essa cadeia começar a progredir, já era de tratar, né? Eu interpreto dessa forma. Mas a indicação não é a pior orgânica, porque a pior orgânica aí o barco já afundou, né? É Já é muito realmente você tratar avançada. precocemente quando você perdeu sua melhor resposta hematológica. Eu queria. João, por favor, para de compartilhar, que eu acho que fica melhor para a gente. Eu achava que eu Eu tinha. queria fazer um comentário, pessoal, considerando aqui os estudantes, residentes de clínica médica. O doutor João Paulo mostrou, acho que uma das coisas mais difíceis da amiloidose é diagnóstico, tá? Diagnóstico inicial. Então, a gente tem visto, e isso interfere claramente no resultado do tratamento. E para nós, dentro do cenário do serviço público especificamente, e eu ousaria dizer que até no privado, há uma dificuldade, porque esse daratumumab, que é o do estudo do Andrômeda, ele é um daratumumab subcutâneo, tá? E às vezes a gente não consegue a liberação. Nós não temos essa droga no serviço público, e para nós, o melhor cenário é aquele indivíduo que chega, que a gente consegue fazer o que nós temos, que é um bortezomib, uma ciclofosfamida, um corticoide, esse indivíduo controla, melhora a condição, fica dentro dos padrões possíveis de ser feito o transplante, como o João colocou claramente aí, e aí essa colocação da doutora Jaqueline é importante, porque eventualmente esse doente chega inelegível, mas ele pode melhorar com esse esquema que nós temos disponível, e nesse cenário ele passa a ser elegível a transplante, que é a melhor coisa que pode acontecer na vida dele. E nós aqui, no nosso serviço, temos pelo menos quase 20 casos de pessoas que foram transplantadas
e que estão muito bem. Então, nós, quando conseguimos levar um indivíduo para um transplante, por isso que a gente discutiu muito no nosso consenso brasileiro que a VGPR era a gente, até VGPR a gente levaria para o transplante, porque ocorre toda essa dificuldade do que fazer com esse indivíduo, mesmo que tenha acesso após uma recaída, né? Então há toda uma dificuldade. Outra coisa que a Jaqueline colocou que eu acho que é muito importante. O doente com amiloidose, mesmo fazendo andrômeda, eu já tive a oportunidade de fazer isso no privado, ele nunca tá, ele tá bem, mas ele nunca tá ótimo, entendeu? Então, acho que a doença, por si, ela não permite que o indivíduo fique ótimo. Então, acho que isso é uma coisa muito importante. E quando eu vejo esses doentes que nós transplantamos e que estão bem, me dá uma sensação, assim, de uma alegria muito grande porque dentro de uma dificuldade de acesso que nós temos, você ter uma alternativa de tratamento viável para uma doença rara, de difícil diagnóstico e tão agressiva, tá? Agora, volto aos residentes internos, tem que pensar em amiloidose, tá? Tem que raciocinar, tem que procurar esse diagnóstico, tem que entrar no diagnóstico diferencial, tem que ser pensado, porque é só pensando que a gente consegue diagnosticar mais precocemente, porque a doença avançada, eu ouso dizer que nem o Andrômeda resolve. Eu já vivenciei isso, doente com doença avançada, que tinha acesso, que fez Andrômeda e não funcionou. O doente foi a óbito, 3, 4 meses depois, tá? Então, não sei se mais alguém gostaria de fazer algum comentário ou pergunta para o João. João, queria responder, quer falar alguma coisa sobre isso que eu disse? Não, a gente já transplantou no privado, 2 casos com Andrômeda, né? Foi bem difícil. O transplante da amiloidose, apesar de a gente, do paciente preencher os critérios de elegibilidade, né, da clínica Mayo, é um transplante complicado, é um transplante diferente, não é igual ao Sim, mieloma, né? A gente sim. teve 2 casos que a gente fez, que fizeram indução com Andrômeda, que a gente transplantou no privado. Um tinha acometimento renal, né? É relativamente recente, deve ter uns 6 meses que a gente fez esses 2 transplantes. Ainda não melhorou, né? A proteinúria ainda continua lá, mas teve uma resposta profunda com Andrômeda e a gente acabou transplantando também. Eu acho que até a resposta completa tem que transplantar, porque quando recai, apesar dos consensos não recomendarem mais, né? E o outro É, caso, o eu, paciente complicou, tinha uma macroglossia, ficou congesta, teve que ser traqueostomizada. É difícil, não é fácil, não. E é história, recomendado, inclusive, algumas particularidades no transplante, como, por exemplo, o uso de plerixafor na mobilização, não por falha de mobilização, mas para você diminuir o tempo de aférese, para você diminuir a necessidade de sessões de aférese, porque até a mobilização você tem um risco maior de complicações hemodinâmicas, né? É um paciente que é difícil de manejar. isso é muito importante, porque inclusive há uma pontuação de que, assim, quais são os centros que devem realizar transplante para amiloidose? São os centros que têm mais experiência. Então, é importante isso que o João colocou. É, acho que, eu não sei, o primeiro que pediu a palavra foi o Vinícius, residente do primeiro ano de hematologia. Vinícius, fica à vontade, por favor. Bom dia, professor Fernando. Consegue me ouvir Bom bem? dia. Então, estamos lhe ouvindo bem. Pode falar, Vinícius. Bom dia, professor Fernando. Doutor João Paulo, Bom muito dia. obrigado pela aula. A minha dúvida é um pouco complementado ao levantamento da doutora Jaque, é sobre o paciente, por exemplo, imaginando uma situação que tenha, digamos, um overlap entre mieloma múltiplo e amiloidose de cadeias leves. É um paciente que fala-se muito do Darcy-Bode pelo Andrômeda, mas na ocasião de não ter uma resposta satisfatória ao mieloma, você poderia lançar mão de um VTD, digamos assim, associado ao DAR, um DARA-VTD, que eu acredito que fica mais para uma segunda opção por conta dos riscos cardiovasculares. Qual seria o momento para a gente fazer uma substituição como essa? É, João? essa, é, essa apresentação aqui foi sobre a amiloidose AL, né? A doença primária.
Quando você tem um mieloma múltiplo e uma amiloidose associada, você vai tratar o mieloma, né? Então, você deve... Porque aí, Vinícius, na verdade, seria uma amiloidose secundária. Eu estou entendendo que você está perguntando isso, não é? É um indivíduo com mieloma com E amiloidose secundária, Vinícius, é isso? isso, que priorizaria a resposta do mieloma. Esse é exatamente o questionamento. Assim, em tese, tá? Você trata o mieloma e melhora a amiloidose. Eventualmente isso não acontece. A amiloidose parece que progride a despeito até do controle do mieloma. Pode ocorrer também isso. Então, assim, é um cenário que não é muito bom, né? Então, o indivíduo com uma mieloma e que faz amiloidose secundária, ele tem um prognóstico pior do que um indivíduo que não tem amiloidose, entendeu? Então, assim, as combinações de esquemas são. Eu digo que mieloma é o limite, né? Hoje em dia, né? São 4 drogas, e aí vai para bispecífico, vai para carticel. É muito. É uma coisa muito assim, ampla, né? As possibilidades. Entendeu? Então, acho que é mais ou menos isso. Já que quer falar, depois o Sérgio fala. Vai lá, Jaque. Vê se tu pode ajudar mais a pergunta aí do Vinícius. Eu até quero ouvir o Sérgio também. Mas quando você tem mieloma e amiloidose, você trata o mieloma. Só que se prepare, é o pior mieloma que vai tratar. Com E certeza. use talidomida no tratamento da amiloidose é péssimo, viu? Então, eu não tentaria o VTD. Eu até faria um VD se for uma pessoa muito grave, porque o bortezomib é subcutâneo, etc. Mas talidomida é sempre péssimo na amiloidose, viu? Eles já têm desautonomia, né, já que tem E- neurotoxicidade, e aí a Exatamente. talidomida é fogo na labareda, né? Isso. Então é um negócio, tem essa questão, Vinícius, tá? Serginho, você pediu a palavra, vamos lá. Sérgio, você nos ouve? Estou ouvindo. Você está me ouvindo? Tá Tá me bem ouvindo? distante a sua voz, tá um pouco picotado, mas vamos lá. Acho que a internet aqui não está boa. Então, quando você tem os dois juntos, né, é sempre um desafio, mas eu não colocaria imunomodulador se o paciente tem acometimento cardíaco, porque tem muita, assim, evidência de que você pode piorar o NT-proBNP, né, um paciente que já tem muita desautonomia, ele também piora. Então, Isso. quando eles coexistem, você, você trata o clone, né? Eu acho que isso, assim, da gente separar o mieloma ou a amiloidose, né, é o clone de plasmócito que está lá, né? Então você vai Sim. fazer o tratamento direcionado ao clone, logicamente, mas você também deve acompanhar a resposta orgânica desse paciente, certo? Então eu só pensaria em fazer imunomodulador caso o paciente tenha pelo menos melhorado do coração, né? E da hipotensão também, porque eles toleram muito mal. E assim, a gente sempre quis, né, para amiloidose AL, uma terapia, além da terapia direcionada ao clone, a terapia direcionada ao amiloide, que a gente já tem em outras doenças, né, na TTR, etc. Então, foi, né, apresentado um estudo, né, do anselamimab que ele falhou no desfecho primário, mas no subgrupo aí de amiloidose kappa, que é o mais raro ainda, né, aparentemente houve um benefício. Então, assim, pode ser que seja o precursor aí, quem sabe no futuro a gente tenha uma terapia direcionada não só ao clone, mas também ao amiloide, que aí proporcione que esse paciente melhore mais rápido e seja elegível até outros tratamentos, imunomodulador, né, transplante, tudo isso. Então, acho que esse seria o principal. Com certeza, Sérgio, com certeza. Eu quero, assim, finalizar, a gente está terminando, agradecer ao João pela excelente apresentação. Eu acho que é muito bom a gente ter opções de tratamento, né? E o quanto menos invasivo e agressivo para os pacientes, melhor, né? Então, acho que o ideal realmente é diagnosticar precoce, corretamente,
E prazer, às vezes, para a gente é difícil quando o doente chega com doença avançada, mas a gente tem sempre tentado aí fazer o nosso melhor, tá? Então, muito obrigado a todos pela participação, né? Pelos comentários, perguntas e bom resto de semana para vocês. João, muito obrigado, hein? Parabéns, tá? Tchau, pessoal. Tchau, tchau.